Olá, hoje eu quero falar com você sobre a importância dos pequenos começos. Quando Jesus ele sobe ali ao monte para orar, ele é seguido por uma grande multidão. E aquele povo que estava seguindo Jesus, eles não tinham levado nada para comer, estavam ali em busca de um milagre, de uma cura. E de repente Jesus olha e deseja alimentar aquela multidão. E ele pergunta para Filipe: onde compraremos pão para alimentar essa multidão? Logo Filipe, como um bom planejador, vai analisar a grande quantidade, a necessidade que precisava ser atendida e a forma como atenderia. E logo ele vai dizer: olha, 200 dinheiro aqui não vai ser suficiente para atender essa demanda, ou seja, uma grande quantia não seria necessária para atender totalmente a demanda. Iria resolver mais ou menos, iria dar uma paliada ali na situação, mas não atenderia plenamente. E Jesus, ouve de repente um dos discípulos que diz: Senhor, aqui tem um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Acredito que Filipe olhou e falou assim: o que é isso para uma grande multidão? Não dá para começar com isso. Mas algo me chama a atenção, porque nesse momento Jesus pega aquela quantidade mínima, aquele pouco, aquilo que não seria suficiente. Ele pega, dá graças ao Pai, agradece ao Pai por aquela quantidade, por alguém ter se levantado com aquela pequena quantidade. E ele coloca essa pequena quantidade nas mãos de Filipe, nas mãos dos outros discípulos, e manda que eles reparta entre a multidão. Enquanto eles estão ali, repartindo, o milagre vai acontecendo. Eu sei que é muito difícil começarmos sem as condições favoráveis. Quantas vezes concluímos um curso e esperamos que logo após concluir o curso nós vamos obter grande êxito e as coisas não acontecem da forma que a gente planejou e a gente começa a ficar frustrado, começamos a maldizer, começamos a entristecer porque as coisas não estão fluindo da forma que gostaríamos, E nós temos que voltar para esse capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e aprendermos um pouquinho com essa estratégia de Jesus. A condição não era favorável, não parecia ser favorável, mas quando ele deu graças, quando ele levantou e deu graças por aquela pequena quantidade e começou a trabalhar, as coisas foram fluindo. E de repente, todas as necessidades, todos estavam ali saciados. De repente, o objetivo foi atingido. E foi atingido de forma maravilhosa, porque sobejaram pães. Eu sei que talvez você esteja querendo aí abrir o seu próprio negócio, ou pensando até mesmo em iniciar alguma coisa, e você olha para a sua situação, você não tem as condições favoráveis. Você olha para si mesmo, você não tem as habilidades que você gostaria. Talvez seja um cargo na igreja, você esteja desenvolvendo um trabalho na igreja, Você foi comissionado para fazer algo, mas você olha para si mesmo e percebe que lhe falta algo mais. Lhe falta, aquilo que você imagina que seja o patamar, mas é a condição necessária para fazer algo. Então não espere condição necessária. Não espere ter as condições favoráveis para iniciar algo. Inicie conforme suas forças. Deus te convocou para algo, Ele sabia das suas fragilidades. Quando Deus te chamou, Ele sabia das suas deficiências. Ele sabia, do que você tinha para oferecer. Quando Ele perguntou para Filipe, Ele estava apenas testando Filipe. Ele já sabia o milagre que Ele iria operar. E Ele já sabia também, que havia alguém naquela multidão que tinha algo para oferecer. Se Ele te convocou para algo, Ele sabe o que você tem para oferecer. E se o que você tem para oferecer aí parece pouco para muitos, para o reino de Deus é o suficiente.
Quando Jesus chamou Davi para ser o grande rei de Israel, um rei segundo o coração dele para aquela nação, Davi parecia que não atendia às condições favoráveis para ser um grande rei. Primeiro, porque as condições favoráveis seriam, apresentadas através de um porte físico avantajado, através de uma condição, propícia a um grande guerreiro. E Davi não havia passado no processo seletivo nem para soldado. Quem estava como soldado eram seus irmãos. Ele não tinha sido aprovado nem como soldado. Mas Deus o escolheu. E Deus o levou para treinar, lá no campo mesmo. Deus mandou um urso para que ele treinasse, mandou um leão para que ele treinasse. E depois que Deus o forjou com as pequenas coisas, sem nenhuma outra estratégia de guerra, com as pequenas coisas, ele estava pronto para reinar em Israel. Reinou 40 anos. Foi um dos reis que mais impactou a história de Israel. Se você olhar a história dos outros reis, você vai ver que todos os reis de Israel, eles tinham como um padrão, o padrão máximo era Davi. Davi serviu de modelo para todos os outros reis que surgiram em Israel, porque foi um rei segundo o coração de Deus. Eu sei que é muito difícil começar de baixo, começar com as pequenas coisas, lidar, com as pequenas coisas não é fácil, mas são nessas pequenas coisas que o milagre vai acontecendo, que a gente começa a entender que não é na força do nosso braço, que não é por conta da nossa habilidade, mas é sim pela bondade dele, que se revela nas pequenas coisas. Se você começar a partir das pequenas coisas, o Senhor ele vai te fortalecendo, ele vai te qualificando dia após dia para seguir e para viver o propósito dele para a sua vida. Quando nós olhamos a história de Esté, parecia que não era a pessoa adequada para o cargo. Haviam meninas ali que tinham sido criadas dentro do palácio. Haviam meninas ali muito mais preparadas, meninas que a vida inteira haviam sido forjadas para ser uma esposa de um rei ou de alguém ilustre. Haviam meninas mais preparadas, mais educadas, melhores, analisando assim o aspecto cultural do que Esté. Esté era uma menina judia, criada sem a presença dos pais. Se fosse hoje, talvez fosse uma menina traumatizada por todas as frustrações e as agruras com as quais ela teve que lidar desde a infância. Perdeu os pais muito cedo, foi criada por um primo. Talvez não era a pessoa ideal para o cargo, analisando pela ótica humana. Mas Deus havia um propósito, Deus havia estabelecido ali um projeto. E Esté não desistiu de tentar. Esté não desistiu de tentar só porque ela não estava com as condições favoráveis para iniciar. E quando ela inicia, ela entra para esse grande concurso que era ser preparada ali durante um ano para se apresentar ao rei. Ela vai obter êxito. Ela vai ser a escolhida. E não foi escolhida porque era a mais inteligente, não foi escolhida porque era a mais bonita. Foi escolhida porque achou graça, achou um favor diante do rei. Talvez o que você precisaria ouvir hoje seja exatamente essa palavra de ânimo para você, O Senhor, ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele falou assim, olha, tenha um bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vai vencer. E em mim vocês vão encontrar paz. Comece com o que você tem. O que você tem para fazer hoje? O
O que você tem para atender aí esse sonho que está palpitando em seu coração, esse desejo de começar algo? Por que você não começou ainda? O que tem te limitado? Analisa e comece. Comece com o pouco que você tem, comece com sua pouca força. Comece do jeito que você pode. Mas leve Jesus com você. Dê graças pelo que você já tem. Nós temos que aprender a ser mais gratos. A multiplicação dos pães, ela traz para nós um ensinamento muito maravilhoso no que tange a gratidão. Em meio àquele cenário, parecia que era tão pouco, era tão mínimo. Filipe já tinha falado que para atender aquela necessidade ia precisar de muito dinheiro. Filipe havia observado isso. E parece que de repente tudo que tinha era tão pouco, mediante ao muito que precisava ser feito. Mas Jesus deu graças. Em vez de murmurar, em vez de reclamar e falar, nossa Deus, eu precisava de tanto e o Senhor só mandou isso. Ele vai dizer, Pai, eu te dou graças e apresenta ao Senhor aquela pequena quantia, aquela pequena quantidade de pães e peixes. E de repente um grande milagre acontece. Então hoje, faça diferente. Talvez você tenha reclamado tanto das coisas que não deu certo, reclamado tanto que não veio da forma que você planejou, mas olhe hoje para o que você tem e comece a dar graças. A gratidão, ela gera em nós, né, um coração grato, ele gera em nós, né, ânimo para viver grandes milagres. A gratidão é uma porta aberta para que Deus venha agir de uma forma especial. A gratidão nos faz olhar com amor para as nossas pequenas conquistas, para os nossos pequenos feitos. Então, nesse dia de hoje, olhe para o que você tem, ainda que seja pouco, ainda que não seja o suficiente, se comparado ao que você planejou, ao que está no seu coração. Dê graças e comece com pouco. Vá com pouco, vá com sua pequena força e você vai viver milagres. Após os discípulos se levantarem e começarem a repartir, a Bíblia vai nos falar que toda aquela multidão foi saciada plenamente. Ficaram tão saciados que 12 cestos sobraram, um cesto para cada discípulo. Cada um deles pôde levar para casa um cesto de pães. Que coisa maravilhosa! A provisão de Deus, ela é maravilhosa. E as mesmas promessas que o Senhor fez ali enquanto estava com os discípulos, promessa de que tudo o que eles pedissem ao Pai em nome dele, ele faria, estão disponíveis para a nossa vida. Estão disponíveis para você e para mim. Mas é necessário que a gente creia, é necessário que a gente tenha convicção de que não é na força do nosso braço, nem na nossa capacidade humana, mas é pelo poder dele. Que nesta manhã, nesse dia que acabou de raiar, nós tivemos o privilégio de acompanhar aí o nascer do dia. O Senhor possa te abençoar. O Senhor possa renovar suas forças e te dar ânimo para olhar com carinho para tudo aquilo que Ele tem colocado em suas mãos e avançar. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano Pai, nesse dia tão especial, ó Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Ó Deus, nós queremos Te dar graça pelas pequenas conquistas. Talvez o que temos na nossa mão, Senhor, seja tão pouco para o muito que temos planejado. Talvez, Senhor, o que temos na mão, analisando pela ótica humana, não seja suficiente para atingirmos o objetivo que temos. Mas é o que temos, é o que o Senhor nos deu. E nós cremos, ó Deus, que com esse pouco nós podemos viver grandes milagres.
É por isso, ó Pai, que nós te pedimos nesta manhã. Coloque em nosso coração essa certeza, essa convicção de que o Senhor está no controle. Nos ajude a ter fé, nos ajude a viver o milagre que o Senhor tem para nós. Nós te damos graça pela tua bondade, nós te damos graça pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Nós te damos graça, Senhor, pelo teu cuidado. Nós te damos graças porque compreendemos que o Senhor tem cuidado de nós. Compreendemos também que é na nossa pouca força que o Senhor aperfeiçoa a grande obra que o Senhor iniciou em nós. Sabemos que o teu poder, ele se aperfeiçoa exatamente em nossas fragilidades, em nossas fraquezas. Ó Deus, nós te damos graça por tudo que tens feito. Te damos graça, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Te damos graça, Senhor, pelas pequenas conquistas. Te damos graça, Senhor, por tudo que temos, porque sabemos que veio de Ti. E tudo que veio do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. E mais do que isso, ó Deus, é suficiente. Nos ajude a entender que o que temos é suficiente para avançarmos. Nos dê força, Senhor, para avançarmos, sonhando sempre e acreditando no milagre. Ó Deus, o objetivo de Jesus era atender uma grande multidão. Parecia, ó Pai, que aquilo que ele tinha na mão não seria suficiente, mas foi. Foi suficiente, Pai, para que aquele problema fosse solucionado. Ó Deus, eu te apresento esse jovem que agora, Senhor, está aí, concluiu um curso e ele tem batido em tantas portas e não tem encontrado, Senhor, a resposta que ele deseja. Ele tem procurado emprego, ele tem feito a parte dele, mas parece que a resposta não vem. E muitas vezes ele tem murmurado, ele tem reclamado, ele tem apontado o que falta para que ele dê início ao que ele está sonhando. Mas nesta manhã, Senhor, eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Eu declaro, Senhor, que o Senhor está mudando a história dele com o que o Senhor colocou nas mãos dele. Ó Deus, eu vejo a vida dele se transformando para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu acredito nos teus milagres, pois eu tenho vivido e tenho experimentado milagres em minha vida. Da mesma forma que o Senhor tem feito comigo, eu sei que o Senhor pode fazer com o teu filho, com a tua filha, que agora te clama, que crê em ti. Então eu te peço, ó Deus, visita, guarda a mente. Não deixe, Senhor, que a insegurança, que a frustração tome conta do coração dessa pessoa, mas ajude ela, Senhor, a se esvaziar de si mesmo, para viver os grandes milagres que o Senhor tem para ela. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Creia no seu milagre e que o Senhor te abençoe, te dê aí um dia de paz, viu? Mas avance, não pare só porque o seu começo parece pequeno. Não pare só porque as coisas não estão fluindo da forma que você planejou. Prossiga. A ordem é marchar. A ordem é marchar. Quando Israel chega diante do mar, parecia que tinha que parar, mas a ordem foi marche. Então marche. Marche com o que você tem. Quem é responsável por abrir o mar é Ele. Quem é responsável por multiplicar o que você tem é Ele. É com suas habilidades mesmo. Talvez alguém vai dizer, nossa, não é capacitado para isso. Não importa. Prossiga. Quem te chamou, te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar. Fique com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo te guarde, que o Espírito Santo esteja aí te conduzindo com sabedoria. Que Deus te dê aí uma semana de vitórias.